Meu nome mesmo é Mário Ricardo Oliveira, mas aí me chamam de Mário Gato, né? Isso é apelido de escola. Você é de onde, Mário? Hoje eu moro no Batumiri, mas eu fui nascido e criado no Itaguá, no bairro de Itaguá, né? A minha família é do Batumiri, Trindade, Tamambuca, Praia do Alto, aquela mistura toda, né? Caiçara, né? Caiçara raiz, raiz. Eu sou. E o que é ser caiçara, então, Mário? Ser caiçara é uma pergunta até interessante, porque hoje tá cheio de caiçara, né? Hoje tem hamburgueria caiçara, todo mundo virou moda ser caiçara em Ubatuba. Meu filho nasce aqui, meu filho é caiçara. É muito mais além, é toda uma história, né? Todo um contexto, né? É todo um conhecimento, uma sabedoria que até nos dias de hoje ainda existe caiçara em Ubatuba. Por exemplo, em Ubatuba, né? Mas né, de Santa Catarina até aqui, eu tenho muito caiçara ainda, né? Com muito conhecimento tradicional. E é gostar daquilo que, que faz sentido, falando culturalmente, né? É aquilo que faz sentido. Por exemplo, folia do divino, folia de reis, né? Canoa, pesca, agricultura, artesanato, tudo aquele universo, né? Isso é ser caiçara, é manter, né? Ser honesto com as pessoas, né? Respeitar as pessoas também, né? Ter essas qualidades. Os caiçara antigos tinha muito disso, essa questão de respeito. É valorizar e gostar mesmo e defender com unhas e dentes aquilo que ainda resta, né? Da nossa cultura, né? Falou de cultura, né? E canoa, e eu tô vendo você com a rabeca, são coisas que perpassaram aí séculos já, Sim. Né? Na cultura caiçara. Qual que é a associação da música com território pro caiçara? A música, ela celebra, né? Ela celebra o dia a dia. Por exemplo, se você pegar o fandango, por exemplo, o fandango, ele era uma paga, né? Era como se fosse o dinheiro da época, vamos pensar assim. Se um camarada tinha uma canoa para puxar, né, que precisa de muita gente, de 20 a 30 pessoas, dependendo do tamanho da canoa, né? Então se pagava aquilo com fandango, né? Com fartura de muita cachaça, muita comida, que era comum no passado. A roça, a mesma coisa. Então era para celebrar aquele momento importante na vida do caiçara, né? Do trabalho coletivo, né? Então era feito mais ou menos dessa forma. Então a música, ela celebra, ela conta nessa história. Se você botar reparo na letra, sempre tá falando de namoro, de caça, de pesca, de roça. Se você botar reparo na letra, é isso daí. Ela tá dizendo, né? Ela tá contando a história do povo, né? E a música entrou como na sua vida? Bom, já tá dentro da minha família. Meu avô era um grande dançador de chiba, né? Ou cachorro do mato, como era chamado no passado, bater pé. Fazia tamanco de cerne de laranjeira, porque não rachava. E meu tio-avô tocava viola, né? Meu tio-avô Vitor, que é pai do Pedro, inclusive, tocava viola já no fandango, nas folias, na folia de reis, no São Gonçalo. Então isso já automaticamente já vem acarretando até os dias de hoje, né? Então é isso. Meu tio-avô Juvino Leite tocava rabeca, né? Enfim, eu lembro, enquanto criança, eu lembro as folias chegando em casa, né? Então a gente tem essa memória. Então ele já está vinculado na família há centenas de anos, né? Qual que é a sua primeira memória, assim, de... Você é autodidata da rabeca ou você aprendeu com alguém? Não, foi aprendendo, na verdade, assim, eu acabei aprendendo a construir um instrumento quando eu trabalhei com o seu Ricardo, Nunes Pereira da Praia do Batumirim, né? A benção, seu Ricardo, inclusive. E eu fui trabalhar no Instituto Menino Mar, que era daquela Ruth Escobar, sabe? E ele já tinha dificuldade, por conta da vista dele, já estava atrapalhando, assim, para achar as medidas. E aí eu que acabava fazendo as medidas, e ali automaticamente fui aprendendo. Então eu tive muito contato com ele, né? Muito acesso ao seu Ricardo, assim. E o pouco que eu aprendi, ele, falando de rabeca, ele me ensinou. E eu, com o tempo, eu fui adquirindo outros conhecimentos. Né? Fui para o Paraná, né? A gente ia lá para Guaraqueçaba, via o pessoal lá em Guaraqueçaba, em Paranaguá, em Canané, Iguape. Então a gente foi ajustando ali até chegar no que o pouco que eu sei hoje, entende? Então o seu Ricardo foi uma referência para mim. E ele, por sua vez, aprendeu a fazer rabeca olhando. Ele falou que era molecote, tinha uns 8, 10 anos. Tinha um homem lá na Psinguaba que chamava por nome de Zé do Céu. O seu Zé do Céu tocava na folia.
E ele, na verdade, ele era da Enseada, mas ele fui nessas curiosidades minhas, conversando com os mais velhos, eu fui descobrir que ele é da Enseada, na verdade. Fui morar na Pissinguaba, porque ele casou com gente da Pissinguaba. E lá o seu Ricardo falou que quando a folia chegava no Batumirim, ele ficava olhando a rabeca, quando ele encostava a rabeca, né, na hora de descanso, na hora... E quando o seu Zé do Céu botava, ele colocava uma cordinha assim, uma bandoleira, e botava nas costas. E ele seguia assim, olhando assim, o Zé do Céu, desenhando assim. Aí ele chegava na casa dele, falou que fazia, e assim que ele aprendeu a fazer rabeca, assim. E depois outros tocadores, o Alino, né, o Antônio Manezinho, do Batumirim, mas é isso, mas a minha referência foi o seu Ricardo. Você falando isso, me vem ao mesmo tempo como tudo isso também está moldado pela natureza, né? O que a natureza está trazendo, junto com o conhecimento, né, tradicional, sim, a curiosidade, é muito intrínseco, né, ao território, sim, ao ambiente onde vocês estão, né? Sim. A construção de instrumento. E aí hoje você acha que a gente está em que momento da cultura caiçara? Ela está viva? Ela está renascendo? Ela está caindo? O que você acha? Eu acho que não. Eu acho que deu uma estabilizada, né? Porque até então, graças a... Vou falar o nome de 4 pessoas é muito importante nessa trajetória da cultura estar viva até hoje, porque através da oralidade, de pesquisas, estudos. Primeiro foi aqui o Sete, Luiz Ernesto Caval, que foi jornalista, foi fundador do Museu da... Você conhece, né, a história do Luiz, né, seu Luiz? Enfim, Museu da Imagem e Som em São Paulo, ele comprou um terreno no Tenório, acabou... Né, naquele tempo ele já percebeu que, já nos anos 60, 50, 60, que o caiçara já estava se... A cultura já estava se diluindo em meio de outras culturas, né? Então ele percebeu que ali já estava começando a perder suas características, então foi uma pessoa importante, criou o Museu Caiçara, o Sapezinho, né? Para que as pessoas de novo se encontrassem, né? Aproximavam as pessoas para poder fazer. Tinha festival de viola, uma série de coisas. Os Fulião, Folia do Divino, então foi muito importante. E o Ney Martins. O Ney Martins foi uma pessoa, apesar de não ser de Ubatuba, mas ele abarcou a cultura praiana, né? Como era chamado os caiçaras antigamente. O termo caiçara não era nem usado antigamente, viu? Os antigos não conheciam esse termo, chamavam eles de praiano. Isso vem depois, não sei o porquê, enfim. Mas aí o Ney Martins, por não ser daqui, ele tinha muita sensibilidade, né? Ele era muito perfeccionista nesse sentido de que as coisas tinham que ser feitas desse jeitinho, não dá para inventar, tem que fazer do jeito que era dos antigos, não, muito tradicionalista, por ser caipira também, a relação entre caipira e caiçara era muito forte. Então foi uma pessoa também fundamental, assim, para que essa cultura se estendesse até nos dias de hoje, né? Também foi uma pessoa importante para mim, particularmente, acredito que não só para mim, mas para muitos hoje, até para os mais velhos, né? Que ele buscava as pessoas para dançar, enfim. Mas a cultura hoje, ela deu uma estabilizada, assim, né? Ela fortaleceu, ela se recuperou, porque ela estava adormecida. Realmente ela estava adormecida, né? E não só o fandango, como a corrida de canoa, como o artesanato, como uma série de coisas, parece que deu uma acordada, assim, sabe? Então acho que é isso, acho que tá bem, graças a Deus. Eu acho que tem uma coisa tão bonita que eu queria que você falasse sobre isso. Dentro da cultura, o modo de vida caiçara, ele é muito associado com, né, o território, obviamente, sim, mas o coletivo. Sim. Qual que é a importância de fazer as coisas coletivamente? Ninguém faz nada sozinho, né? Tem sempre precisando um do outro, né? Para poder, inclusive nas práticas, né? Que necessita de várias pessoas. Então, é isso. Eu acho que tem que ter as pessoas envolvidas. Ninguém dança um baile sozinho, ninguém toca uma viola sozinho, ninguém sai numa folia, um som, mestre, né? Enfim. Mas eu acho que é isso, é a proximidade, né? Aproxima, fortalece com mais gente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que enquanto coletivo tem que ter. Não faz sentido nenhum. Ninguém anda sozinho, assim. Existe uma diferença entre o fandango de Ubatuba, por exemplo, com ali do sul, lá de Cananéia,
nas músicas? Tem algumas características que sejam só daqui ou só de lá? Sim, por isso que é interessante, né? Se fosse tudo igual, não tinha graça nenhuma, né? Tem que ter essas particularidades, cada território, cada região tem que ter, né? Que é justamente isso, é um aprendendo com o outro, né? Tanto que hoje a gente canta várias modinhas lá de Cananéia e vice-versa, eles também cantam alguma daqui, então é essa troca, né? Eu acho que é isso que é essa experiência, essa troca que é interessante, né? É isso que faz as coisas, essa diversidade que faz a cultura tradicional popular ter sua continuidade, né? Antes era associado com essas festas coletivas, né? A fazer música. Hoje, em que momento acontecem as apresentações dos grupos? Em que momento acontecem? Então, é até interessante porque no passado, qualquer dançador e tocador, qualquer um, sendo de rabeca, de viola, de aduf, enfim, machete, qualquer um, tinha relação com a roça ou com a pesca, ou com o artesanato. Isso era muito comum. Você falar que um dançador há 50 anos atrás sabia fazer um balaio, tocar uma rabeca, alguma coisa, é muito, muito raro. Então essa relação entre mar, terra e o fandango era isso. É aquilo que eu falei, era para celebrar uma prática, né? Coletiva. E nos dias de hoje, por incrível que pareça, hoje pessoas mais novas que eu têm relação com a roça, por exemplo. Você pega o Jairinho e trabalha na roça, né? Mas bem mais novo, né? Se você pega o Joanilson e toca o pandeiro, ele é pescador, que é uma geração mais nova nos dias de hoje, entende? Eu trabalho com madeira, artesanato. Quando dá para pescar, que não dá, eu não pesco, mas eu tenho... Sempre estou fazendo, estou na folia do divino, então sempre estou praticando uma atividade que tenha relação com o fandango, por exemplo, né? Que o fandango é o resultado desse trabalho, entende? Mas por incrível que pareça, que ainda nos dias de hoje ainda tem muito isso, entende? Quem faça farinha está no fandango, o próprio compadre Neco, apesar de seus 80 e poucos anos, mas está praticando as suas atividades que faz parte do universo dele, né? Desde quando ele era criança. E saber disso, né? Saber viver isso, o que produz em você? Te deixa feliz? Me deixa muito feliz, muito seguro. Até porque tem meus filhos que sempre estão em baile, sempre tá tirando cipó comigo, entende? Sempre está envolvido, extremamente envolvido. E vai. Você vai ter que ir comigo, entende? Não é forçar, entende? Não preciso nem forçar, mas eu falo assim, você vai sim, naturalmente eles vão, porque o meu mundo, da minha esposa é esse. É a cultura caiçara, a cultura tradicional, né? E então, você me contou que era ser caiçara. Ser caiçara hoje, tem resistência, tem manutenção da cultura? O que tem ser caiçara hoje? Sim. Ser caiçara hoje tem muito disso também. É sempre estar lutando aí, porque a gente veio nos últimos anos aí, vamos pegar aí nos últimos 20 anos, assim, até um pouco mais 20 anos, a gente veio sofrendo muita opressão, assim, por questão territorial. Parque, polícia ambiental, enfim. Justamente por conta das práticas nossas, né? Então a gente não pode cortar cacheta para. Então a gente sempre está envolvido numa ação, num movimento que representa essa cultura, não só essa cultura, mas como a cultura litorânea, que é os índios, os quilombolas, os caiçaras. A gente sempre está atento, sempre está envolvido ali na linha de frente, a maioria das vezes, né, através dos movimentos sociais, que é para preservar mesmo, não é para preservar, mas é para fomentar, para dar continuidade, para fazer essa reciclagem, né? Mas só caiçara não é só tocar, não, tem que estar ali envolvido também nessa questão política, sabe? Tem que estar envolvido, porque senão a gente... Tem muita gente de olho no nosso território, né? Já perdemos muito, não dá para perder mais. Então a gente tem que estar sempre atento e ter um pouco de conhecimento político para defender essas práticas, porque senão o território para manter as práticas, senão a gente perde também. Então se você caiçara aí, está na linha de frente também da luta aí. Nesse mundo ultracapitalista e de extração, de exaustão, na verdade, do planeta,
O modo de vida caiçara, você coloca ele em que lugar? Ele entra nessa comunhão com a natureza? Como é que seria o modo de vida caiçara? Os valores, né, na verdade, né? Assim, essa relação entre caiçara, mar e terra, isso aí não faz sentido, né? Um longe do outro. Mas o caiçara eu coloco um grande guardião, assim, né? Se preservou durante centenas de anos, há mais de 300 anos, desde a sua formação, isso sempre foi preservado. Foi o povo, porque o caiçara, ele nunca foi um povo de acumular as coisas. Ele nunca foi. Você tem agora um caiçara bem nas praias porque ele preservou aquele local e acabou transformando numa geração de renda. Turismo, por exemplo, né, que é um forte hoje. Não é mais a pesca, infelizmente não é mais a pesca, é mais a agricultura. Mas ele está ali no seu território, ele está ali no seu espaço físico que lhe pertence, mas ao mesmo tempo ele protege aquele espaço, né? Então são guardiões. Se você fala de caiçara, você tem que falar do negro e do índio. O caiçara não é um povo único, ele é um povo miscigenado, ele é uma cultura que veio de um processo histórico até triste, assim, né? Mas ele resultou num povo hoje, entre aspas, único, fugindo um pouco daquele... Mas, enfim, que trouxe até os dias de hoje uma cultura de 3 povos, né? Preserva 3 povos, então é difícil falar. Muito rico, né? É muito, de conhecimento, sabedoria, né? Enfim. Hoje a gente ouviu 3 músicas, né? O que a gente ouviu hoje? A princípio a gente ia tocar uma folia de São Sebastião, que é de costume a gente tocar, porque a folia de Ubatuba ela é um pouco mais complicada, assim, por conta da voz, assim. Mas a gente cantou uma folia ubatubana, ou folia de Ubatuba, como era tocado pelo grande mestre Macuco, Antônio Macuco, que é a maior referência que a gente ouve quando a gente vai conversar com uma pessoa de 90 anos, até 90 e poucos anos, lúcida. Fala, quem foi um mestre Macuco? Né? Então, hoje nós ouvimos essa folia ubatubana, depois, na sequência, um bendito e um rosário de Maria. A folia, geralmente, quando a gente vai na casa de uma pessoa, ela começa de fora para dentro. Né? A bandeira chega, na verdade, dias antes chega o mordomo é o que conversa com a comunidade, prepara toda a comunidade, pega os donativos, que era, estou falando de primeiro, né? De primeiro era para a festa, que era no mês de maio, né? Não no mês de julho igual hoje. O mordomo prepara todo mundo para a chegada da folia. Aí quando a folia está chegando, né? De primeira a caixa quando estava chegando era picada, praia, não tinha estrada. E começava a caixa, bum, 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 anunciando. Aí tem o pessoal chamava de bambão. Aí bambão tá vindo aí. E aí a folia chega, já tem a casa de pouso. Tem a casa de pouso, que era muito comum, casas grandes, que era justamente a referência para a chegada da folia, né, para a chegada dos folião, e para os bailes, ou para o São Gonçalo, né, que é uma dança também religiosa, sagrada. E aí começa de fora para dentro, né, a beca começa de fora para dentro, e aí começa o primeiro verso, ele já vai versando, é tudo improvisado, assim, tem que ter improviso. Entra, a pessoa já está com a bandeira lá dentro, a família, esperando com a bandeira, toca e depois a mulher, geralmente é a mulher que segura a bandeira. O homem só segura a bandeira quando é uma promessa. Ele nunca segura a bandeira. Quando ele tem uma promessa a pagar, ele segura a bandeira. Ele pede licença para a esposa, ele segura a bandeira. E aí a gente canta, ele vai versando, versando, versando ali, olhando as coisas, versando, né? Sempre o nome do Divino Espírito Santo. E aí parou e geralmente o povo da casa pede, eu gostaria de um rosário de Maria agora. Ou um bendito, eu quero completa. Aí você tem que cantar, além da folia, o rosário, o bendito e uma despedida no final. Então, canta o rosário de Maria, ou o bendito, ou completa antes, né? Aí pausa, isso quando é na casa quando é na casa do pouso. E aí tem o almoço, no final ele pega e canta a despedida, agradecendo o almoço, né? Enfim, então é dessa forma. E tem o martírio de Cristo. O martírio de Cristo ele é muito específico, assim, né?
ele é muito... Ele tem que ser cantado só nas capelas. Só nas capelas. Esse é o Martírio de Cristo, que é muito bonito. Eu vi que você fez o sinal da cruz antes do bendito e antes do rosário, né? Tem a parte da festa, né, que você estava falando, associado muito com o território, mas tem também, né, a música associada com a religiosidade, né, com né, o lado de agradecimento, né, Sim. inclusive, né? Eu acho que dependendo até do profano ao sagrado, era vinculado ao catolicismo, não dá para fugir disso. Acho que a cultura tradicional brasileira tem muito essa coisa, né? É igual o São Gonçalo, por exemplo, a dança São Gonçalo, fugindo um pouco mas falando do sagrado. O São Gonçalo tinha mestre que era aquilo, era o São Gonçalo, era o sagrado e acabou. Cada um para suas casas, não tem bebida, isso não tinha mesmo, não tem bebida, não tem nada de brincadeira assim. É através de uma promessa, uma graça alcançada, e é feito São Gonçalo. Agora tinha ou o dono da casa, ou o mestre falou assim, pegava o santo no altar, embrulhava ele num pano e escondia, para que ele não veja a parte profana, e aí o baile continuava. Então isso tinha muito também. Coisa boa. É. Mário, para a gente encerrar, a gente falou de... Eu senti uma alegria, uma esperança diferente de... Eu entrevisto, né, comunidades caiçaras há pelo menos 20 anos. E eu tenho sentido essa mudança de ver um futuro, né? Então, qual que você acha que hoje é o futuro, o presente e o futuro do caiçara, do litoral norte de São Paulo? Eu, sinceramente, essa palavra futuro não gosto muito, não. Acho que é meio imprevisível, né, o que vai acontecer. Então, eu faço assim, tento fazer hoje para amanhã, e assim vai. Amanhã, depois de amanhã, o futuro está muito distante da nossa realidade. A gente não sabe o que vai acontecer. Sei lá, eu posso estar enganado, mas é uma forma de pensar. Eu tenho que fazer o melhor hoje para que amanhã seja melhor ainda, entende? Mas assim, dependendo da gente que tem a cultura como uma identidade, né, tradicional, como brasileiro, que é uma cultura brasileira, né? Eu tenho como é algo que me fortalece, assim, é o que me deixa contente, assim, me deixa feliz, me deixa seguro, me deixa bem, assim, sabe? Quando eu estou envolvido, porque é isso, né? É o que me identifica, né? Então, é o que eu puder fazer para Te deixa orgulhoso. Obrigada, Mário. Não é fácil, mas a gente é teimoso, persistente. É isso. Muito obrigada.